Gênesis 50, a partir do versículo 22, diz assim: José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, fareis transportar os meus ossos daqui. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradeço mais uma vez pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Eu sei que o Senhor nos trouxe até este lugar nesta manhã. Eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Eu sei que o Senhor marcou conosco este encontro e a minha oração é que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações. Nós viemos aqui nesta manhã para adorarmos ao Senhor, para cantarmos para Ti e ouvirmos a Tua voz. É a Tua voz que muda as nossas vidas, é a Tua palavra que é a revelação da Tua palavra que muda quem somos e nos faz mais parecidos com Teu Filho Jesus. Oramos e Te pedimos, fala conosco mais uma vez nesta manhã. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, para que eu ministre tudo aquilo que está no Teu coração para os nossos corações nesta manhã, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Gênesis 50, o último capítulo de Gênesis aqui, a história de José está chegando ao fim. A gente falou algumas semanas sobre a vida deste jovem, deste homem de Deus, e uma história que nos ensina tanto, né? Na verdade, a gente pode colocar a nossa vida nessa história aqui, afinal, todos nós nascemos com um propósito, afinal, todos nós temos um sonho de Deus para as nossas vidas, afinal, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, afinal, todos nós choramos, afinal, todos nós sentimos dores em algum momento nas nossas vidas. Mas José, no percurso todo, em sua caminhada, em sua jornada, sua vida, ele nos ensina, na verdade, como é que podemos viver as nossas vidas para terminarmos bem. José está com 110 anos de idade, ele já está velhinho, e ele conta para os seus filhos, ele diz: olha, eu sei que eu vou morrer, mas a verdade é que ele está terminando sua caminhada e sua jornada aqui na terra muito bem. No capítulo 50 nos conta que ele está terminando com 3 gerações, na verdade, ali junto com ele, neto, o filho do neto, neto do neto, 3 gerações ali, tem família toda reunida, ele está com seus netos no seu colo, ele está vivendo promessas de Deus numa terra estranha, distante da sua casa. Ele passou por tanto tempo tão difícil, mas agora ele vive um bom tempo, ele vive um bom momento, ele está com a sua família, ele pôde proporcionar dias bons para a sua casa, para toda a sua família, dar alimento para todos, conforto para todo mundo. Ele está agora já velhinho, e eu fico pensando na satisfação de José. Cheguei no final da vida e cumpri o chamado de Deus na minha vida. Eu fico pensando ele, talvez lembrando, já agora com 110 anos de idade, quando ele tinha 17, naquela palavra, naquele sonho que Deus havia colocado em seu coração, e agora olhando para trás, olhando para o começo da sua vida e pensando: puxa, Deus foi fiel, eu passei por tanta coisa, mas Deus foi fiel, tantos anos, quase 100 anos depois, e eu cheguei aqui, minha família, todos bem. E ele pede para os seus familiares: olha, quando eu vou morrer aqui, e ele diz: mas a promessa continua, Deus não terminou a promessa, porque afinal eles estavam no Egito,
Mas existia uma promessa de uma terra que manava leite e mel, e ele diz, olha, a promessa de que Deus vai nos levar para essa terra ainda continua. Ele diz, eu talvez não veja, eu vou morrer aqui, mas ele diz, Deus vai levar vocês ainda para esta terra que Ele prometeu. Ele vai continuar cumprindo as promessas que Ele fez. E Ele diz, olha, eu vou morrer aqui, faz para mim, eu quero que vocês se comprometam a fazer algo. Quando Deus levá-los para esta terra que Ele prometeu a vocês, eu quero que vocês façam algo. Eu quero que vocês levem com vocês os meus ossos, porque eu também quero de alguma forma pisar nesse lugar que Deus um dia nos prometeu. Tamanha convicção que José tinha de que Deus iria cumprir aquilo que ele havia falado. Afinal, ele experimentou durante toda a sua vida a bondade e a fidelidade de Deus. Eu olho para esse texto aqui, na verdade, para o final da vida de José, eu vejo José terminando muito bem. Mas não foi sempre assim. Na verdade, quando a gente volta no tempo e a gente olha para o José de 17 anos, se a gente não soubesse do final, talvez a gente diria, puxa, o começo não foi tão bom assim. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, porque o que importa não é, na verdade, como nós começamos. O que importa é como nós vamos terminar. O que importa não é como a gente começa. Porque, na verdade, se você for parar para pensar, como a gente começa, na verdade, muitas vezes a gente não tem total controle da maneira que nós começamos. Você nasceu na família que você nasceu e você não tem controle disso. Você nasceu na cidade que você nasceu e ponto final. Você tem traumas talvez de infância, de coisas que o pai, que a mãe, que a família fizeram a você, e o teu começo, o começo da tua história não foi tão bom assim, mas você não tem culpa disso, e não tem o que você possa fazer para apagar aquilo que já aconteceu. Você não tem domínio, não tinha o que você pudesse fazer. Mas a verdade é que você pode fazer alguma coisa agora para que o teu fim seja diferente. E a gente vai ver isso, por exemplo, na vida de José. Ele nasce, ele cresce na casa do pai, e algumas coisas começam a acontecer que jogam ele para um lugar que a princípio, a gente olhando de fora, e se nós não soubéssemos da história toda, a gente poderia dizer, puxa, começou mal, hein? A história de José não começou tão boa assim. E na verdade, muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas, para a vida de algumas pessoas, e podemos pensar também, não começou tão bem assim, mas a gente vai ver o seguinte, que o que importa é a maneira que ele terminou. José terminou bem. Agora, José não terminou bem por acaso. José terminou bem porque ele decidiu viver de uma forma. A escolha, na verdade, está nas nossas mãos. O que a gente faz hoje determina o nosso futuro, como a gente vai chegar lá na frente, como a gente vai viver os nossos últimos dias até aqui na terra. Talvez como você chegou aqui, você talvez nem tenha tanta culpa assim. Agora, como você vai fazer daqui para frente, isso está nas tuas mãos. As decisões que você toma hoje, as escolhas que você faz hoje, determinam os próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, determinam como vai ser quando você chegar lá com 70, 80, 90 anos e olhar para trás e dizer, puxa, olha, graças a Deus, eu vivi a vida que Deus tinha para mim, eu cumpri um chamado, eu completei a carreira, eu vivi o que Deus tinha para a minha vida, eu estou feliz, eu sinto que eu cumpri o chamado, eu sinto que eu vivi tudo aquilo que Deus tinha para mim. E José, ele na verdade, ele vai nos ensinar com a sua vida como é que faz para terminarmos bem. A verdade é que, se eu fizer essa pergunta hoje aqui, a resposta de todos vai ser igual. Quantos querem terminar bem? Todo mundo. Não, Gui, eu quero que minha vida vá de mal a pior. Eu quero terminar. Calma. Esse foi de leve. Todo mundo quer terminar bem. A pergunta é, o que seria terminar bem? Porque terminar bem aos olhos de Deus não é a mesma coisa que muitas vezes aos olhos do mundo é terminar bem. Terminar bem aos olhos do mundo é você ter dinheiro. Terminar bem, eu vejo que José terminou bem aqui.
ele terminou vivendo o que Deus havia colocado em seu coração, ele terminou com as pessoas que ele amava à sua volta, ele terminou realizado, feliz, ele completou a carreira, ele terminou em paz, ele terminou, para mim, isso que é terminar bem, e José terminou bem. Então, na vida de José, na verdade, a gente vai encontrar algumas, na verdade inúmeras, mas eu coloquei aqui algumas chaves, alguns princípios de como nós podemos terminar bem, porque é possível, mas a gente precisa fazer algumas coisas para terminarmos bem, e essa é a vontade de Deus, na verdade, para as nossas vidas. O que Deus quer é que eu e você, a gente termine bem, a gente viva tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, olhando para a história de José, olhando para o fim da vida de José e vendo ele completando a carreira e terminando bem, eu quero tirar algumas lições aqui do que é que ele fez para terminar bem. Eu acho que nós podemos aplicar nas nossas vidas para que a gente também termine bem. Eu coloquei aqui em primeiro lugar: guarde em seu coração o que Deus falou com você. Guarde em seu coração o que Deus falou com você. Com 17 anos de idade, Deus deu um sonho a José. E a verdade é que depois que Deus deu o sonho a José, tudo que José começa a viver foi contrário a princípio daquele sonho que Deus havia dado a José. E muitas vezes o que acontece nas nossas vidas é exatamente isso. Deus fala algo com você, Deus coloca algo no teu coração, e de repente, depois de Deus ter falado algo com você, parece que tudo que você começa a viver em sua vida não condiz, não tem nada a ver com aquilo que Deus falou com você. E você começa a se questionar e perguntar: mas Deus, o que é que está acontecendo? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, o Senhor falou comigo, o Senhor me deu um sonho, mas na verdade eu estava no culto no domingo e eu sinto que o Senhor falou comigo, mas eu chego na segunda-feira e a minha segunda-feira está tão distante daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Passa uma semana, passa um ano e parece que a minha vida está tão distante daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E muitas vezes é isso que acontece, e é o que aconteceu na verdade na vida de José. Durante 13 anos, Deus dá um sonho para ele, mas durante 13 anos o que parecia é que aquele sonho nunca iria acontecer. E sabe qual que é o problema? É que o diabo vai usar circunstâncias ou problemas, ou a vida, na verdade, ele vai usar os problemas da vida para tentar de alguma forma apagar aquilo que Deus colocou nos nossos corações, tentar de alguma forma apagar aquela voz que um dia nós ouvimos. Ele vai tentar dizer para mim e para você: olha, na verdade não foi Deus que falou com você, na verdade não foi Deus que colocou este sonho no teu coração, na verdade talvez você tenha se confundido, talvez tenha sido apenas uma vontade tua, talvez este seja um sonho teu, mas não seja um sonho de Deus. O tempo faz isso comigo e com você, a espera faz isso conosco, os problemas, as adversidades da vida muitas vezes fazem isso conosco. A gente acaba pensando que aquele sonho que Deus havia colocado em nosso coração talvez nem seja um sonho de Deus mesmo. Por isso, tem uma passagem que eu gosto muito na Bíblia. Deus estava falando com o profeta Abacuque, e ele dá uma visão ao profeta, e ele começa a falar ao profeta o que ele faria no meio do povo, e ele começa a dar um direcionamento, e ele dá uma visão, e ele agora vai dar um direcionamento ao profeta. No capítulo 2, dos versículos 2 a 4, olha o que ele diz: o Senhor me respondeu e disse: Abacuque, olha, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Olha o direcionamento de Deus ao profeta. Deus dá ao profeta uma visão e diz: olha, eu vou fazer coisas tremendas. E depois de Deus dizer o que ele iria fazer, de entregar a visão, ele diz: mas agora, Abacuque, faz o seguinte, pega tábuas, e tudo que eu falei com você, escreva nas tábuas o que eu falei com você, mas escreva em letras bem grandes, para que quando as pessoas passarem correndo, elas consigam ler o que eu escrevi. E ele mesmo diz aqui, ele fala: sabe por quê? Porque o tempo pode
de alguma forma fazer com que vocês desanimem. Ele diz, olha, pode ser que o tempo desanime vocês. Ele está dizendo, mas eu posso até parecer que eu vou tardar, mas eu não vou falhar. Aquilo que eu prometi, a visão que eu entreguei vai se cumprir. É por isso que eu e você precisamos guardar nos nossos corações o sonho que Deus colocou nos nossos corações. É por isso que eu e você precisamos guardar uma palavra que Deus deu a nós, porque muitas vezes o inimigo de alguma forma vai tentar apagar aquilo que Deus falou conosco, e o direcionamento de Deus ao profeta foi, olha, escreva, porque se eu falei com você, eu sou fiel para cumprir aquilo que eu falei. Se eu dei uma visão, vai acontecer. Então eu preciso saber como é que eu termino bem, Gui. Eu termino bem, sabe como? A primeira coisa é, eu preciso guardar aquilo que Deus colocou em meu coração. Gui, mas parece que nada vai acontecer. A minha pergunta é, o que é que Deus falou com você? Gui, mas já se passaram 5 anos, mas o que é que Deus colocou no teu coração? Mas eu olho para a minha vida e minha vida está muito diferente do sonho que Deus colocou no meu coração. O que é que Deus colocou no teu coração? Escreve a visão. Pega o sonho que Deus colocou no teu coração, pega a palavra que Ele te deu, escreve num papel, cola no carro, cola no espelho, cola no armário, cola em todos os lugares, para todos os dias você leia, releia, porque a gente se esquece algumas vezes do que Deus falou conosco, mas Deus não esquece daquilo que Ele falou conosco. Deus cumpre aquilo que Ele falou conosco. Se Ele colocou um sonho no teu coração, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele colocou no teu coração. Se Ele entregou a você uma palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou com você. Então, guarda no teu coração aquilo que Ele te entregou. O inimigo vai fazer de tudo para roubar do teu coração o que Deus te entregou, para você se esquecer, para você desacreditar, para você em algum momento pensar, talvez não tenha sido Deus que tenha falado comigo. Afinal, já se passaram 5 anos, já se passaram 10 anos, acho que não foi Deus não. Imagina se José tivesse desistido antes da hora. Já se passaram 10 anos, não foi Deus. Mas Deus já sabia que seriam 13 anos. Ou imagina Moisés, já se passaram 39 anos, mas Deus sabia que seriam 40 anos. O problema é que a gente pensa que o tempo, a gente pensa que as circunstâncias invalidam um sonho e uma promessa que Deus colocou nos nossos corações. Mas não, se Deus falou, se Deus entregou, pode escrever a visão, pode guardar no teu coração o sonho, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Você quer terminar bem? Guarda aquilo que Deus falou com você, guarda o sonho que Ele tem para a tua vida. Segunda coisa que eu vejo aqui na vida de José, e do porquê ele terminou bem, do porquê ele chegou no fim de sua vida bem e completou a carreira vivendo aquilo que Deus tinha para a sua vida. Coloquei aqui, segundo lugar, ele foi resiliente. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito também e fala sobre isso, porque às vezes a gente pensa que é suficiente crermos, termos fé, mas eu vou dizer para você que não é suficiente. Tem muitas pessoas que creem, que têm fé e não vivem o que Deus tem para as suas vidas. Não basta crer, porque tem muita gente que crê, mas desiste. Eu creio que Deus vai fazer, mas vem uma circunstância difícil, vem um momento difícil, vem uma adversidade, a coisa não deu certo, desiste antes da hora. Cria, mas desistiu, e aí não vive o que Deus tinha para a sua vida. Mas eu criei, mas não insistiu, não persistiu e deixou de viver o que Deus tinha. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículos 35, 36, diz assim: portanto, não percam a confiança de vocês, não deixem de crer, porque ela tem grande recompensa. Claro, não deixem de acreditar, não deixem de crer, mas ele diz o seguinte: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Olha o que ele diz, primeira coisa que ele fala, é essencial, vocês precisam crer, precisam acreditar, a confiança de vocês precisa estar em Deus.
é claro. Mas depois ele continua dizendo o seguinte: mas para viver a promessa, não basta crer. Ele está dizendo, precisa perseverar. A questão não é só crer, a questão na vida, na verdade, a gente está falando da realidade, da vida, como ela é, do dia a dia. Não é se você crê, a pergunta é se você vai continuar crendo. Porque você que está aqui, provavelmente você crê, você sai daqui num domingo e você diz, não, eu creio. O problema não é você crer no domingo, o problema é você crer na segunda-feira, o problema é você crer na quarta-feira, quando alguém fecha a porta na tua cara, o problema é você crer quando tudo deu errado, o problema é você continuar crendo, quando te mandaram embora do emprego, quando Deus te deu uma palavra de que Ele iria te abençoar, e aí te mandaram embora do emprego, é aí onde a coisa pega. Não é que você não crê, o problema é continuar crendo, e muitos deixam de viver as promessas e aquilo que Deus tem para as suas vidas, não é porque não criam, mas é porque deixaram de crer no meio do caminho. É fé e perseverança, é fé e perseverança. Eu creio, mas eu continuo crendo. As adversidades, os problemas, as dificuldades da vida não vão roubar a minha fé, não vão roubar a minha confiança em Deus. Está tudo dando errado, mas eu continuo acreditando. Eu tenho uma palavra, eu continuo acreditando que Deus está no controle, eu continuo acreditando que na hora certa Deus vai fazer, eu continuo acreditando, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da porta fechada, eu continuo acreditando que Deus é soberano e que Ele cuida de mim, que Ele guarda a minha vida, e aquilo que Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Não basta crer, você precisa continuar crendo. Por que José terminou bem? Não foi porque com 17 anos ele creu, foi porque ele ficou 13 anos crendo, depois dos 17. Não bastava aos 17 ele, eu criei que Deus me deu um sonho. Tá, essa é a parte fácil. A parte difícil eram os próximos 13 anos continuar crendo. Não é difícil crer quando Deus te dá uma palavra. O difícil é pegar essa palavra e continuar crendo nos dias difíceis, quando está tudo dando errado. O difícil é José, dentro de uma cadeia, continuar acreditando naquele sonho que Deus havia dado a ele. Mas Deus me deu um sonho. E se Ele me deu um sonho, então deixa um amigo, lembra de mim quando for lá, estiver lá no palácio, lá, porque eu estou no lugar errado, não era para eu estar aqui, é para eu estar lá, eu sei disso, eu tenho convicção no meu coração. E como que a gente sabe que José ele não desistiu dele mesmo? É claro que ele não desistiu dele, não desistiu da vida, ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. É claro que a gente conhece uma pessoa pelo comportamento, pelas atitudes dela. Ele não tinha desistido dele. Todo lugar que ele chegava, ele fazia o melhor, ele trabalhava, ele era íntegro, ele amava a Deus, ele continuava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele caiu na prisão, ele era o melhor da prisão, ele cuidava de tudo, ele era íntegro, amava a Deus, ele era o principal ali. Ele não desistiu. O problema é que muitas vezes a gente desiste. A gente desiste. Gui, acho que não é não. Tentei uma vez, não deu certo. E desiste. Às vezes você tinha que tentar 50. Deus não falou com você? Falou, mas não deu certo. E daí que não deu certo? Faz de novo. Mas não deu certo na segunda. E daí que não deu certo? Deus não falou? Falou, então faz de novo. Eu não sei se eu ouvi direito. Não. Você falou que ouviu, então faz de novo. O problema é que a gente desiste. A gente para no meio do caminho. De repente não sei se é isso mesmo, né? Acho que Deus não falou. Fé e perseverança. Continuar crendo, continuar acreditando que foi Deus que me deu uma palavra, que foi Ele que falou comigo, e se foi Ele que falou comigo, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou continuar, eu vou persistir, porque quem faz é Ele. Terceira coisa, se você quer terminar bem, olhando para a vida de José, nós precisamos permitir que o processo molde o nosso caráter. E o nosso caráter seja mais parecido com o de Jesus. Porque a gente pode passar pelo processo e não permitir isso. E Deus, na verdade, usa o processo exatamente para
moldar o nosso caráter, para nos preparar para esse lugar que Ele tem para as nossas vidas. Deus não poderia, por exemplo, para pensar nisso, Deus não poderia ter dado a José um sonho maravilhoso desse, e ter tirado José do dia para a noite e ter colocado nesse lugar que Ele tinha para ele. Podia, só que José não estava pronto para esse lugar, o caráter de José não estava formado para esse lugar, ele não tinha capacidade emocional e espiritual para suportar a responsabilidade que ele teria naquela posição. Deus sabia que ele precisava de um processo de treinamento, de ser esmagado em algumas áreas da sua vida para estar pronto para esse lugar que Ele tinha preparado para a vida dele. Mas isso é algo que eu preciso permitir Deus fazer na minha vida, ter o meu caráter mudado e transformado por Ele. Interessante que eu estava pensando nesse ponto aqui, eu fiquei pensando na história do filho pródigo, na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é uma história que o filho pede a seu pai algo que era de direito dele, certo? A herança. Ele não pediu nenhum absurdo para o seu pai, ele pediu algo que era de direito dele. Pai, me dá a minha parte da herança. E o pai deu a ele o que era de direito dele, só que deu antes da hora. Ou seja, ele não estava pronto para receber aquilo que era de direito dele. E ele recebe enquanto ele não estava pronto. E por ter recebido quando ele não estava pronto, o que é que ele faz? Ele faz besteira, porque não estava pronto. Ele pega o dinheiro do seu pai, o que é que ele vai fazer? Ele vai curtir a vida, ele vai fazer festa, ele sai com mulher, ele gasta tudo. E aí ele fica desesperado, ele cai em si, ele olha e diz: o que é que eu fiz da minha vida? Ele destrói a vida dele, ele decide voltar para a casa do seu pai arrependido, pedir perdão para o pai. Na verdade, o processo de Deus nas nossas vidas é exatamente isso que está fazendo comigo e com você, está nos forjando, nos preparando para esse lugar que Deus tem para as nossas vidas. Porque esse lugar que Deus tem para as nossas vidas, antes de termos o nosso caráter moldado e preparado por Ele, na verdade, ao invés de ser bênção, acaba sendo maldição nas nossas vidas. Deus te dá um sonho, Deus coloca algo no teu coração: eu quero te usar assim, eu quero fazer isso, eu tenho algo para a tua vida assim. E se Ele fizesse isso amanhã na tua vida, você fazia uma confusão. Era algo de Deus, mas um negócio de Deus vira uma maldição fora do tempo. E Deus conhece o tempo certo das coisas. Então se permita ser moldado por Deus. Isso aqui, na verdade, a gente precisa permitir, porque o processo a gente pode viver de duas formas. Eu posso ficar no processo reclamando: mas que porcaria também, o Senhor falou comigo e eu estou agora aqui nessa prisão, e não aprender nada. Ou eu posso tirar proveito, ou eu posso ter o meu caráter moldado, ou eu posso ser treinado por Ele. Deus, eu não estou entendendo nada. Deus, está difícil demais. Eu tenho promessas e a minha vida está de ponta cabeça, Deus. Está tão difícil, Deus, eu estou sofrendo, Deus. Mas olha, me ensina, o que é que o Senhor quer me ensinar, Deus, sabe? Me faça mais parecido com o Senhor, sabe, Deus? Molda no meu caráter, no meu coração, aquilo que precisa ser moldado, porque eu sei que o Senhor quer fazer coisas na minha vida e eu quero estar pronto para estar lá. Se permita, deixa Deus tratar daquilo que precisa ser tratado na tua vida, para que quando você estiver vivendo aquilo que Ele tem para você, você não estrague com os projetos e aquilo que Ele confiou na tua mão. Se desenvolva na jornada. A gente vê isso na vida de José. Ele sabia fazer o que ele estava fazendo agora lá no Egito. José, ele foi um administrador incrível. Ele chega no Egito, ele administra os 7 anos de fartura que teve, ele armazena alimento. Nos 7 anos depois de escassez, ele começa a vender alimentos para o povo do Egito e para todos os países que rodeavam o Egito. Quando terminou o dinheiro de todo mundo, já não tinha mais dinheiro para comprar os alimentos, ele começa a negociar
Então não tem mais dinheiro para comprar comida? Não tem problema, não tem dinheiro, mas vocês têm terra, não tem? Ah, tem um terreninho, tem a casa onde eu moro, então tá bom, então dá tua casa que eu te dou comida. Ele começa a comprar terreno, ele começa a comprar a casa de todo mundo, ele começa a comprar a fazenda de todo mundo. E não tenho mais, eu já vendi minha casa, já vendi minha fazenda, já não tenho mais nada. Não tem problema, mas está com fome, quer comida? Quero, não tem problema. Agora você vende você e teus filhos, agora vocês vão trabalhar para a gente, agora vocês vão ser nossos escravos. José tinha um potencial de administrar, tanto que depois dos 7 anos de escassez, Faraó era dono de tudo e de todos. Aonde José aprendeu isso? Como José conseguiu essa capacidade, inteligência, esse potencial de administrar, de cuidar de tudo? Querido, foi na cadeia, foi cuidando de preso. Vem cá, você limpa ali a cela 2, você limpa 8, 3 vai ali na 4, você vai ali. O problema é que geralmente a gente menospreza os pequenos começos. A gente não valoriza as oportunidades que Deus nos dá. Essa porcaria aqui mesmo, e Deus está te dando uma chance de aprender alguma coisa, porque você nem faz ideia que aquilo que você está aprendendo hoje, Deus vai usar no futuro, na tua vida, e você está desperdiçando. Se desenvolva, cresça em alguma coisa. Deus falou alguma coisa com você? Falou, Gui, e a minha pergunta para você, o que é que você está fazendo com aquilo que Deus falou para você? Gui, Deus falou que Ele vai me usar, que eu vou ser um grande médico. Tá, você já se inscreveu na faculdade de medicina? Não. E você acha que vai acontecer um milagre, vai cair lá o diploma na tua casa, está esperando um milagre. Às vezes a gente acha que esse tipo de coisa vai acontecer. Não, Deus falou com você, você precisa se preparar, você precisa fazer alguma coisa com aquilo que Deus falou com você. A oportunidade passa e às vezes a gente perde porque não estamos prontos. A gente vai olhar para a vida de José, por que ele foi sendo colocado nos lugares importantes? Porque ele era bom. Ele chega na casa de Potifar, ele não foi colocado como principal para administrar tudo, porque ele, que bonzinho esse rapaz, né? Vou colocar ele para cuidar de tudo na minha casa. Não. Ele foi colocado para cuidar de tudo porque ele era bom no que ele fazia. Vira um potencial nele, ele sabe administrar, ele é confiável, põe esse garoto para cuidar de tudo. Caiu na prisão. O cara lá da prisão já reparou, rapaz, a sala dele é mais limpa, organizada, ele já organizou, botou um para dormir ali, aqui. Rapaz, vou botar esse cara para administrar tudo. Ele era bom no que fazia. A gente às vezes fica aí esperando Deus fazer nas nossas vidas, enquanto na verdade nós temos a responsabilidade de fazermos alguma coisa com aquilo que Deus já nos falou. A gente fica esperando Deus mover as águas, enquanto talvez nós deveríamos estar fazendo alguma coisa com aquilo que Deus falou. É como a história do barquinho, que os discípulos estão dentro do barco, e Pedro anda sobre as águas. Agora Pedro só andou sobre as águas, por quê? Porque ele pulou do barquinho. Estava todo mundo no barquinho, só um andou sobre as águas. Por quê? Porque pulou do barquinho e fez alguma coisa. Se não tivesse feito nada, nada tinha acontecido. Então, se desenvolva, aprenda. Deus te deu uma palavra, Deus falou algo com você, esteja pronto, preparado para aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da sua vida. Quinta coisa que eu vejo aqui na vida de José é: guarde o seu coração. Provérbios 4:23, a gente falou um pouco sobre isso já, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração. Por que José terminou bem? Porque ele guardou o coração dele. Ele guardou o coração dele. Ele podia muito bem ter perdido seu coração no meio do caminho. Ele teve motivos para isso. Ele é o cara que, se ele tivesse perdido o coração, eu e você, olhando para a história, diríamos, mas deu para entender, né, Gui? Também, olha o que os irmãos dele fizeram com ele, o cara ficou com raiva mesmo, matou um lá, cortou, mas também, que injustiça, né? Se ele tivesse ficado um cara revoltado, amargo, amargurado, a gente até entendia, afinal, foi injustiçado, ficou preso, nem merecia estar preso, fez nada para ninguém, ele foi preso por fazer o que era certo, ficou amargo, amargurado, com raiva de tudo, de todos e de Deus. Também dá para se entender, né, Gui? Mas, não, ele guardou o coração. E guardar o coração, na verdade, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins.
Porque muitas vezes tem pessoas que perdem o seu coração para coisas boas, e tem pessoas que perdem o seu coração para coisas ruins. Coisas boas acontecem em sua vida e a pessoa perde o coração, já começa a tratar as pessoas de forma diferente, já se esquece de Deus, se esquece que foi Deus que fez em sua vida, e coisas ruins também. Pessoas maltrataram, pessoas fizeram injustiça, pessoas se esqueceram, abandonaram, e aí ficam amarguradas, com raiva, e aí agora está com raiva de todo mundo, está com raiva de Deus, está com raiva de todos, agora não quer, saber de ninguém mais, não quer saber mais de Deus. Então guardar o coração, e a gente olha para a vida de José, e a gente percebe que José guardou o seu coração. É por isso que ele agora consegue chegar no final de sua vida com 110 anos, e ele senta seus netos em seu colo. É por isso que aos 110 anos de idade, ele está com a sua família reunida, e ele pode então abraçar os seus irmãos e chorar no ombro dos seus irmãos, mesmo os seus irmãos tendo injustiçado, mesmo os seus irmãos tendo o vendido como escravo, mas ele guardou o seu coração, ele não permitiu que aquilo roubasse o seu coração, ele continuou amando a Deus, ele continuou servindo a Deus, apesar das circunstâncias e dos problemas e dos abandonos da vida. Guardar o coração. Essa é uma luta diária nossa, porque coisas ruins acontecem, pessoas nos chateiam, pessoas às vezes falam palavras que não deveriam falar. Nós precisamos guardar os nossos corações. Às vezes uma palavra pode tirar o nosso coração do lugar que não deveria sair, pode influenciar às vezes até no nosso relacionamento com Deus, algo que uma pessoa fala para nós, e a gente fica tão bravo que a gente acaba ficando até bravo com Deus. Guardar o nosso coração. Você quer terminar bem? Quer chegar lá no final e terminar bem? Guarda o teu coração, continua amando a Deus, continua olhando para o Senhor. Coloque os teus olhos nas pessoas, pessoas erram, falham, vai acontecer mesmo, e foi o que José fez. Ele não se apegou ao que fizeram a ele, aos erros, às falhas das pessoas. Por isso, ele chega no final, e na verdade ele até compreende, ele até entende que ele confiava tanto na verdade em Deus, que ele entende que até as coisas ruins que fizeram para ele, estavam empurrando ele para este lugar que Deus tinha preparado para a sua vida. Tanto que ele diz aos seus irmãos, quando os irmãos dele estão na presença dele com medo, afinal agora José é poderoso, estão com medo, e José olha para eles e diz: olha, vocês tentaram o mal contra mim, mas na verdade o mal que vocês tentaram, Deus reverteu, usou para me abençoar, mas não apenas para me abençoar, Deus me enviou à frente de vocês, para que hoje eu pudesse abençoar a vida de vocês e abençoar a nossa casa, e dar alimento a vocês e a nossa família, e cuidar de todos vocês. Ele não fica frustrado e com raiva, mas ele consegue compreender que até as falhas das pessoas, até os erros das pessoas, até as coisas ruins que aconteceram em sua vida, ele consegue compreender que Deus, mesmo assim, nunca perdeu o controle de nada, de que tudo estava de alguma forma empurrando para este lugar que Deus tinha preparado em sua vida. Aqui é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guardar o coração. Ah, mas me fizeram mal, me puxaram o tapete, e aí, Gui, eu fui mandado embora do trabalho, agora eu estou com raiva, se eu pudesse matar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Deus não perdeu o controle, Deus é soberano, Ele cuida de tudo, Ele cuida de você, então Ele está no controle de todas as coisas. Você não precisa ficar com raiva daquela pessoa, não, Deus está cuidando de você. Quem melhor do que Deus para cuidar da tua vida? E se Ele está cuidando de você, aquilo que Ele tem preparado para a sua vida vai acontecer. Então, para terminarmos, a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã é: não importa como você começou. Igreja é esse lugar onde muitas pessoas chegam com as suas vidas de ponta cabeça.
chega e fala assim: pastor, olha, eu acho que para mim não tem jeito não, porque se eu te contar a minha história triste, a história da minha família, como eu cheguei quebrado aqui, não importa como você começou, o teu fim pode ser diferente. Você pode terminar bem, se você amar a Deus, se você servir ao Senhor, se você não perder o teu coração no meio do caminho, se você guardar aquilo que Ele falou com você, se você guardar aquele sonho, aquela palavra que Ele te entregou, se você não desistir no meio do caminho, se você for resiliente e continuar, se você crer, mas não apenas crer, mas continuar acreditando, o teu fim pode ser bom, não precisa ser ruim. Você, talvez não apenas você, mas o diabo gritava no teu ouvido e dizia: mas não tem como, porque olha como foi o teu começo, olha como foi a tua vida até aqui. Mas eu vim para te dizer, e não apenas isso, através desse exemplo da vida de José, pode ser diferente. Quando Deus entra na nossa história, quando Deus controla a nossa história, quando nós andamos com Deus, quando nós servimos a Deus, o nosso final é diferente. Faça hoje o que precisa ser feito, sirva a Deus hoje, entregue a sua vida nas mãos do Senhor hoje, e você vai terminar bem em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a tua vida, essa é a vontade de Deus para a tua casa, essa é a vontade de Deus para a tua família. Assim como José declarou: olha, eu estou com 110 anos, idoso, com os meus netos aqui no colo, olha, eu estou bem, eu estou feliz. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você termine bem também, que você termine assim como Paulo declarou: olha, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Essa deve ser a nossa declaração, essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, que você termine bem também em nome de Jesus. Se você recebeu e recebe essa palavra nessa manhã, pode ficar de pé, aplauda o Senhor Jesus.